De onde estamos, o Sol parece tão calmo e pacífico. Mas assim como os seres humanos e basicamente todo o mundo vivo, o Sol tem suas próprias fases quando está mais ou menos ativo. Só que as consequências são muito maiores e mais caóticas quando ele se torna hiperativo. Vamos aumentar o zoom para ver o que está acontecendo lá em cima. Então, uma das maneiras de medir a atividade da nossa estrela é contar as manchas solares em sua superfície. Se trata de manchas escuras que se formam quando o campo magnético do Sol fica todo emaranhado. É simples, quanto mais manchas solares, mais ativo está o nosso Sol. E parece que o Sol anda se divertindo muito nos últimos tempos. O número de manchas solares que os cientistas observaram é o maior em quase 21 anos. Em junho, 163 manchas apareceram na superfície do Sol. A última vez que tivemos tantas manchas escuras no Sol foi em setembro de 2002, quando havia 187 delas. Parece que essa festa caótica está se aproximando de seu pico, e isso é algo que chamamos de máximo solar. Como tudo isso acontece? O campo magnético do Sol é forte e organizado em algum ponto. Mas, como dissemos, às vezes chega o momento em que ele acaba emaranhando como uma bola de elásticos que estão enrolados com muita força. Isso também significa que o plasma está subindo da superfície, formando loops e causando uma bagunça na forma de erupções solares e algo que chamamos de ejeção de massa coronal, ou EMC. É quando o plasma na atmosfera superior do Sol, chamada de corona, enlouquece e explode com muita força. Então, em algum momento, essa bola se quebra e completamente vira e transforma o Polo Sul em Polo Norte e vice-versa. Tudo isso acontece praticamente a cada 11 anos. Portanto, quando o Sol entra nessa fase e se torna muito ativo, ele dispara bolhas quentes de plasma, forma manchas escuras tão grandes quanto planetas e libera poderosas erupções de energia e radiação. Algo fascinante acontece quando o Sol se torna mais ativo. Esse fenômeno se chama cachoeira de plasma, ou proeminência da coroa polar. É como uma mini erupção que começa no Sol e parece tentar escapar, mas o campo magnético solar a puxa de volta antes que possa escapar para o espaço. E essa cachoeira de plasma é realmente espetacular. Ela chega a 100 mil quilômetros acima da superfície. É como se você empilhasse 8 terras uma em cima da outra. Depois, há algo chamado de vórtice polar. É como um gigantesco halo de plasma que gira muito rápido em torno do polo norte do Sol. Esse vórtice acontece quando um grande tentáculo de plasma se rompe e cai de volta para a superfície, semelhante à formação de uma cachoeira de plasma. Os cientistas não sabem por que esse plasma permanece acima da superfície do Sol por tanto tempo. E um dos exemplos interessantes de EMCs foi uma ejeção gigante em forma de borboleta em março deste ano. Ela adquiriu essa forma tão incomum porque explodiu no lado do Sol que não podíamos ver, de modo que era impossível medir totalmente a sua força. Felizmente, essa explosão não veio em nossa direção, mas pode ter atingido um pouco Mercúrio, e é possível que tenha arrastado um pouco de poeira e gás, já que Mercúrio tem um campo magnético fraco. Tudo isso parece legal na teoria, mas não é uma boa notícia para nós. Por causa disso, podemos experimentar tempestades solares mais intensas, que podem novamente levar a tempestades geomagnéticas na Terra. E essas tempestades não soam apenas alarmantes, elas de fato o são. Elas criam o caos e perturbam o campo magnético do nosso planeta. É verdade que as tempestades geomagnéticas podem gerar belas auroras boreais. Mas todos nós preferimos apreciar belezas como a aurora boreal em condições normais, ou simplesmente assistir a um bom e velho pôr do sol sobre o oceano. Não é que todas as tempestades solares necessariamente atinjam a Terra, mesmo que haja mais delas. Para atingir nosso planeta, elas precisam estar apontadas na direção certa no momento certo. Mas se isso acontecer, a tempestade pode ionizar a atmosfera superior e adeus nossas comunicações. Ela pode causar apagões temporários em sistemas como GPS e rádio. Isso não é necessariamente um grande problema por si só, mas pode ser muito perigoso se acontecer na hora errada, como durante um tsunami ou um terremoto. As tempestades também podem danificar a infraestrutura elétrica, como linhas de trem e redes de energia. Se você estiver em um avião nesse momento, pode ser exposto a níveis mais altos de radiação. Ainda não está claro quanto isso será perigoso para você, mas pode ser um problema sério para os astronautas no espaço. Quando as tempestades solares interferem no campo magnético, a migração de alguns animais pode ser afetada, como tartarugas marinhas, baleias e pássaros.
como as coisas no reino animal funcionam, em sua maioria na ordem natural, quem sabe como esses animais passam por essas mudanças ou até mesmo sobrevivem a elas. E quando o Sol está no máximo de sua atividade, os satélites no espaço também têm problemas. Atualmente temos mais satélites no espaço do que nunca, e quando a atmosfera superior se torna mais densa devido a todas essas mudanças, pode acabar empurrando os satélites em diferentes direções. Eles podem colidir uns com os outros, ou alguns podem até cair na Terra, o que, novamente, só é legal em filmes com super-heróis que conseguem lidar com essas coisas com relativa facilidade. Com sorte, evitaremos uma tempestade solar de grandes proporções como o evento Carrington. A história foi semelhante. Em agosto de 1989, astrônomos de todo o mundo observaram como o número de manchas solares estava ficando cada vez maior. Um homem chamado Richard Carrington estava entre eles. No início de setembro, ele estava desenhando as manchas solares quando de repente foi cegado por um flash de luz. Durou cerca de 5 minutos, mas foi espetacular. Mais tarde, ele o descreveu como um clarão de luz branca. Era uma ejeção de massa coronal muito forte e em apenas 17 horas e 6 minutos, essa tempestade atravessou o longo caminho entre o Sol e o nosso planeta natal e liberou sua força sobre nós, embora isso normalmente leve dias. E quando essa tempestade começou, máquinas de telégrafo em todo o mundo soltaram faíscas, operadores levaram choques elétricos e o papel até pegou fogo. As pessoas ficaram realmente assustadas e confusas porque nunca tinham visto um céu tão brilhante antes. Algumas até pensaram que era o fim do mundo. No dia seguinte, telegrafistas ainda não conseguiam trabalhar adequadamente porque a atmosfera da Terra ainda estava carregada. Eles até conseguiram enviar mensagens usando a corrente auroral em vez de eletricidade comum. Mas ela também trouxe algo incrível: auroras deslumbrantes no céu. Quem estava no Havaí ou em Cuba pôde ver as belas auroras boreais, enquanto quem estava no Chile pôde ver auroras austrais. Tudo isso está aumentando lentamente, mas de forma constante. Veja as erupções solares, por exemplo. Elas são poderosas explosões de energia do Sol. Em 2022, houve 5 vezes mais dessas erupções em comparação com o ano anterior. Além disso, as grandes erupções de classe X também estão ficando mais fortes e mais comuns do que antes. E isso pode ser muito mais extremo do que se pensava. Além disso, é provável que comece um pouco antes do previsto. Inicialmente, os cientistas pensaram que o pico ocorreria em 2025, mas parece que ele pode ocorrer até mesmo no final de 2023. Não podemos nos proteger completamente caso uma tempestade solar nos atinja diretamente, mas ainda podemos fazer algumas coisas, como planos de aterramento, ajuste das trajetórias dos satélites no espaço e tentar garantir que a infraestrutura vulnerável permaneça segura. Para fazer tudo isso, precisamos de melhores previsões do clima solar para nos ajudar a nos prepararmos para o pior. Tudo isso pode parecer muito ruim a princípio, mas não se preocupe, as explosões solares não destruirão nosso planeta. Elas enviam material solar carregado em nossa direção em velocidades bastante altas. Mas não é que estejamos completamente condenados se essas coisas nos atingirem. Nosso planeta não nos deixará desprotegidos. Ainda temos a atmosfera e o campo magnético que nos mantém relativamente seguros. Nossa atmosfera espessa é como um escudo que bloqueia a radiação que pode nos prejudicar. Portanto, essas explosões solares podem afetar principalmente a tecnologia, mas não destruir a Terra. Acho que temos nossos próprios super-heróis afinal.